Girando os temas do nosso programa de hoje, a farsa de Lula candidato finalmente acabou. A cúpula do PT aprovou por unanimidade o nome de Fernando Haddad como substituto do presidente. A Executiva Nacional da Legenda só tomou a decisão após o aval do próprio Lula, que está preso em Curitiba. O ex-presidente, no entanto, escreveu 3 cartas. Uma para o PT, uma para Haddad e outra para, palavras dele, o povo brasileiro. Mas também pode ser para o eleitorado do PT. Em todas elas, Lula disse ser vítima de uma injustiça. Com a mudança, Manuela Dávila do PCdoB foi confirmada como vice de Haddad. Alguns militantes petistas estão, nesse momento, em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba, num pequeno ato de lançamento da candidatura de Haddad. Começaram a falar por volta das 5h20 a presidente da Legenda, a senadora Gleisi Hoffmann, e o próprio Haddad. Só lembrando que o prazo para que o PT trocasse seu candidato termina às 19 horas desta terça-feira. O partido tentou a todo custo postergar com diversos recursos na justiça, mas não conseguiu. E aí, Andreasa, será que o Lula vai conseguir transferir os votos para o seu cavalo, para usar a sua expressão? É uma pena eu estar por telefone hoje, Silvio, porque eu ia simular aqui um cavalo na raia, correndo, treinei, me preparei para isso. Finalmente foi dada a partida, finalmente soltaram o cavalo na raia para fazer a corrida, para receber esse corpo, para receber esse espírito. A gente vem tratando da estratégia do Lula há muito tempo, há meses. Esse programa aqui se dedica há meses a essa miserável estratégia do Lula, essa estratégia imoral, antiética, mas, segundo a análise que eu faço, brilhante do ponto de vista político e eleitoral. E agora chegamos a esse momento, Silvio. O Lula vai correr os trâmites judiciais que lhe cabem, cultivando a ideia da vítima, mas passa agora o bastão formalmente para o seu candidato, para o seu ungido Fernando Haddad. Já está liderando aí os trending topics do Twitter, aquela fala que eu insisto aqui, e peço perdão ao ouvinte, Haddad é Lula, Lula é Haddad, mas é o que será martelado doravante diariamente na cabeça do brasileiro. Vocês conhecem muito bem a minha ideia a respeito. Acho, infelizmente, lamento por isso, porque é mais uma fraude, é mais uma tentativa de desqualificar nossa democracia, mas acho que vai funcionar. Eu faço uma projeção aqui, vocês conhecem, de que o Haddad crescerá rapidamente, se tornará um player importante nesse jogo. A partir de agora, com essa transferência do Lula, especificamente no Norte e no Nordeste, embora não possamos desqualificar a reconstrução do Haddad em São Paulo. Ele vem crescendo nas pesquisas para presidente em São Paulo. Então, é um adversário real, não à toa, já está no foco de todos os adversários apanhando, mas isso é assunto para outro momento. Marcelo Madureira, e aí, hein? Finalmente o PT agora tem Haddad oficial, candidato oficial, e não mais uma fake candidatura. Pois é, o candidato cavalo, mas no sentido, digamos assim, espiritualista do termo, como o Andreasa já esclareceu aqui, né? O cavalo é aquela pessoa que incorpora uma entidade. No caso, a entidade é Luiz Inácio Lula da Silva, esse Exu caveira, né, da política brasileira. Bom, eu não compartilho muito da opinião do Andreasa, ou do vaticínio do Andreasa. Eu não creio realmente que o Lula consiga transmitir tantos votos assim para o candidato Haddad, também conhecido como Andrade. Eu realmente acho que eu não acredito nessa automação, mesmo porque eu acho que o povo, de uma maneira geral, ficou mordido de cobra, né, com a indicação da Dilma Rousseff, por exemplo. Foi a última indicação do Lula e deu no que deu. Então essa transferência não é tão simples assim. Eu acho que existe uma diferença absurda, né, entre um camarada que é eleitor do Lula, votar no Lula, e na impossibilidade de votar no Lula, votar no Haddad ou qualquer outro indicado do Lula. Sinceramente, eu não acho que é uma coisa assim tão trivial. Né? Por isso que eu tenho observado, posso estar errado, mas eu tenho observado um aumento, uma transferência do Lula para o Ciro Gomes.
né, que nordestino também, de Sobral e tal, que também tem um discurso, digamos assim, de esquerda, mais cabra-macho, sei lá, enfim, essas coisas aí. Não acha não, Silvio? Pois é, bom, Vera Magalhães, são 27 dias até as urnas e finalmente o PT se rendeu à realidade, né? Talvez porque a data chegou, né? Expirava hoje. A contragosto, ainda hoje havia quem advogasse uma extensão desse prazo até o dia 17. Existe, na verdade, um recurso com o ministro Celso de Mello para isso, mas eles resolveram não correr riscos, se anteciparam, fizeram esse ato que está acontecendo neste momento. Nesse momento estão discursando na frente da PF em Curitiba, Haddad, Gleice Hoffmann, Manuela Dávila, que finalmente saiu do banco para também assumir como vice do Haddad. A Dilma Rousseff está lá, por mais que eles tentem esconder a Dilma, né? Porque se Haddad é Lula, é mais lícito afirmar que Haddad também é Dilma. É o novo poste do Lula, é o poste redivivo, é a tática do poste reeditada. É uma coisa muito boa, viu? Exato, uma coisa muito boa para os adversários, né? Lembrar a Dilma, não para o PT. Eles fazem questão de bombar a hashtag Haddad é Lula, mas a hashtag Haddad é Dilma permitiria lembrar a recessão econômica continuada do governo Dilma Rousseff, a falta de liderança política que a levou ao impeachment, as pedaladas, a nova matriz econômica, aquela decisão de baixar a tarifa de energia elétrica na base da canetada, que resultou depois, na verdade, em um aumento da tarifa de energia. O petrolão, que vigorou durante os governos Lula e Dilma, até ser descoberto pela Lava Jato. Então, eu acho que de agora em diante, com o Haddad finalmente entrando em campo, os adversários vão ter de mostrar quem é o Haddad, mostrar que a sua gestão foi avaliada negativamente em São Paulo, tanto que ele não conseguiu nem ir ao segundo turno quando disputou a reeleição, e mostrar os feitos do governo Dilma Rousseff, né? Que o Michel Temer, graças a um governo igualmente ruim, conseguiu apagar. Mas eu acho que agora é a hora de resgatar. E aí, a política vai continuar sendo terceirizada, e agora terceirizada direto de trás das grades, direto da carceragem? É isso que o Brasil almeja depois de todo esse período conturbado que viveu na sua história recente, de impeachment de uma presidente, de um ex-presidente atrás das grades? A gente quer colocar no governo, então, o emissário destes dois, da empichada e do preso. É disso que se trata? Eu acho difícil que isso emplaque com tanta facilidade. Eu acho que uma vez mostrada esta realidade, que é o candidato que representa uma presidente que foi tirada pelo Congresso com o apoio da maioria da população, porque as pesquisas na época mostravam que a maioria era a favor do impeachment, e um presidente que está preso por corrupção e lavagem de dinheiro, estão indicando este candidato, que se chama Fernando Haddad. É isso que se quer? Então eu acho que tem uma parcela da população que mostra que quer, as pesquisas mostram isso, mas diante do resgate do que foram os governos petistas, isso pode arrefecer, isso pode beneficiar outros candidatos. Eu acho que vai haver uma pregação de voto útil em dois campos, em dois polos daqui por diante. Um deles é na centro-direita, aqueles que vão dizer que o Jair Bolsonaro é muito extremo e pregar um voto mais moderado neste campo. E outros que vão dizer que a volta do PT é favorecer o outro extremo do espectro ideológico e pregar um voto moderado também neste campo. Isso vai ser interessante de assistir, se vai ter eficácia daqui para frente, Silvio. Você falou da ex-presidente Dilma Rousseff e o nosso produtor, o Bob, tem uma surpresa, mas eu vou deixar para o final do programa. Portanto, quem nos acompanha em áudio e vídeo, não perca. Não perca, porque ela reapareceu. Andreasa, volto contigo com uma questão aqui. O Haddad entrando em jogo, entrando em campo oficialmente. Você disse que acredita talvez num crescimento dele a partir de agora. Você acha que ele vai disputar ali palmo a palmo com o Ciro Gomes esses votos? Você acha que eles tendem a se digladiarem em algum momento na TV, no rádio, nos debates? Ou você acredita em algum tipo de jogo casado aí entre eles? Silvio, antes eu queria insistir na tecla. Eu falei sobre isso semana passada, a Vera falou agora brilhantemente. É inacreditável que a Dilma Rousseff não esteja no centro do debate público eleitoral.
e que o trauma que ela representa, o trauma recente, não seja explorado pelos seus adversários. Eu acho inacreditável. Sobre a formalização do Haddad, a gente vive agora um momento verdadeiramente dramático dessa eleição. Uma das amarras do tabuleiro eleitoral, aquilo que via prendendo os números em pesquisa, acaba de ser solto, acaba de ser desamarrado. É um momento decisivo. Esse em que o Haddad se apresenta, pisa firme como cavalo, recebendo o corpo, o espírito, encarnando o Lula e iniciando essa trajetória agora livre, solto, para representar o seu papel. A possibilidade em que eu acredito de ele receber com grande volume a transferência de votos do Lula o colocaria, segundo eu vejo, com vantagem sobre o Ciro Gomes. Inclusive porque esse movimento que levaria votos ao Ciro Gomes, ao Fernando Haddad, faria também com que o Ciro Gomes perdesse. Quer dizer, aquilo que a gente falou aqui, uma espécie de voto de escala, para usar uma expressão da Vera, que pousou no Ciro nesse momento de dúvida, de ambiguidade, enquanto o Lula não se apresentava. Mas agora, Haddad apresentado, me parece natural que esse voto migre para o Fernando Haddad. Isso num cenário ideal, perfeito para o lulopetismo, segundo o projeto, porque eu realmente acredito que o caminho do Haddad vai ser tranquilo de agora em diante até o segundo turno. Mas pode acontecer de haver uma espécie de canibalização à esquerda. Pode ser que haja resistência ao Fernando Haddad mesmo. Agora vai se verificar aquele componente, aquela variável que faltava no tabuleiro eleitoral. Pode ser que o Ciro, que vai fazendo tudo corretamente, brigando pelo eleitor do Lula, seja mais resistente do que a Marina Silva, que está em decomposição, e que possa brigar diretamente com o Fernando Haddad por essa vaga. O crescimento do Haddad me parece incontornável, mas pode não ser suficiente para colocá-lo no segundo turno, nesse caso, porque o Ciro resistiria. O Ciro já ataca o Fernando Haddad. Não pode atacar tanto, porque se for o segundo turno vai precisar desse apoio. Mas não vai ter jogo de compadre entre eles. Eles estão, a rigor, disputando uma vaga a da esquerda no segundo turno. O que me parece duvidoso é se o Geraldo Alckmin, que não pode ser descartado, tem que entrar nessa briga. Se a briga dele é por esse lugar aí. Ou se não deve insistir na disputa pela vaga que todos dizem que é do Jair Bolsonaro, mas eu digo que não é. Não existe vaga garantida 27 dias da eleição no segundo turno. Pois deixa eu jogar um pouco de combustível aqui então na discussão. Uma agenda no interior de São Paulo, Ciro Gomes citou a derrota de Haddad em 2016 na disputa pela Prefeitura de São Paulo, e a Marina Silva também tirou uma casquinha, afirmou que o ex-ministro terá de vir para o debate e explicar por que temos 13 milhões de desempregados, Vera. Exatamente, ele não vai ficar nessa situação confortável em que esteve até agora, né? Haddad é Lula, e ali, né, meio protegido, sem os debates, sem as sabatinas. A partir de agora, Haddad é Haddad. E eu acho que é importante que a gente aqui também comece a tratá-lo como Haddad. Chega desse papo de Lula, deixa o Lula cumprir a sua pena, tá preso. A mistificação é tamanha que a conta do Lula está sendo usada para tuitar as coisas do Haddad. Então quem segue o Lula, de repente se depara com o discurso do Haddad. Eu acho que aqui a gente tem de evitar a todo custo essa mistificação. Haddad é Lula para eles. Aqui Haddad será tratado como Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, não foi ao segundo turno, etc, etc. Os adversários vão passar a tratá-lo assim e a lembrar a sua condição de posse. Lembrar que agora ele foi ungido na carceragem e anteriormente foi ungido na casa do Paulo Maluf, com um beijamão ao Paulo Maluf. E isso também haverá de ser lembrado. Então, vamos ver qual vai ser o discurso que o Haddad vai apresentar. Vai ser o discurso do Haddad acadêmico, do Haddad moderno, da Vila Madalena, ou vai ser este discurso do emissário do preso, que tem um projeto do preso para o país, um projeto que inclui, inclusive, está muito claro isso, vamos libertar este sonho, vamos colocar o judiciário na caixa, vamos colocar a imprensa no seu lugar.
Então, um discurso claramente autoritário, intervencionista, que está consignado num programa de governo. Tudo isso vai ter de vir à baila agora. As idiosincrasias de todos os candidatos estão postas. Agora, o Fernando Haddad vai ser apresentado as dele. Marina e Ciro têm interesse em fazer isso, mas eu acho que também o Geraldo Alckmin. Uma parcela do infortúnio tucano nessa campanha é que ele perdeu o discurso do antipetismo, perdeu para o Bolsonaro. Resgatar um pouco desse discurso talvez seja uma maneira do Geraldo Alckmin também atrair para si algum tipo de voto útil. O voto útil daquele eleitor do campo azul, que hoje pode estar com Bolsonaro, mas pode achar que num segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, o Bolsonaro pode perder e ser o tal passaporte para a volta do PT. Como vai ser martelado daqui para frente. Então, bater no Haddad para o Geraldo Alckmin significa atrair a confiança de um certo eleitor do Campo Azul que hoje não está com ele. Então, também tem isso, né? Ele não precisa tirar voto do Bolsonaro apenas batendo no Bolsonaro, mas se mostrando para esse eleitor como alguém que está do lado oposto ao do PT. E aí, Madureira, sigo com você. Algumas considerações. Realmente agora que o candidato é Fernando Haddad e o PT tem que dizer o que vem. Ou seja, tem que explicar primeiro para a sociedade brasileira o que o PT pretende fazer para tirar o Brasil desse encalacramento que eles mesmos colocaram. Em sociedade com o MDB, antigo PMDB, mas foram eles que colocaram, eles tinham, né, o poder majoritário da coligação. Então, eu não ouvi até agora de petista nenhum, muito menos do candidato Fernando Haddad, em todas as sabatinas, nenhum sinal, nenhum traço de autocrítica. Né? Para os petistas está tudo muito bem, obrigado. O Brasil, na época do Lula, na época da Dilma, era o paraíso dos paraísos. E eles têm que explicar, então, primeiro, reconhecer a situação que a gente está e depois explicar uma série de escândalos em que todos os petistas estavam envolvidos, presidentes, tesoureiros, políticos de alto coturno, grandes lideranças petistas, se não estão na cadeia, estão sob processo. E eles têm que explicar isso. Como é que eles se lançam candidatos, né, sem explicar o Petrolão, o Mensalão e outros escândalos que eles estão envolvidos, né, a Operação Zelote, são tantas. Como é que o PT, então, qual é a proposta que ele tem? Agora, deixa-se de discutir se o Lula vai ou não vai ser candidato, para efetivamente o PT ter que dizer o que pretende fazer com o Brasil. Além de amordaçar a imprensa, né? Além de todas as iniciativas autoritárias e vingativas que certamente tomará se por acaso ganhar as eleições, né? A gente tem que sempre lembrar, inclusive, que quem é vice do Bolsonaro é a Manuela Dávila, do PCdoB. Do Haddad. Imaginem, meus amigos, do Haddad, né? A vice do Haddad, do Fernando Haddad, obrigado, Vera, é a Manuela Dávila, do PCdoB. Né? E no Brasil, você sabe que vice corre o enorme risco de assumir. A Manuela Dávila, além de ser do PCdoB, pô, se fizer uma chapa da mente dela, né? Se fizer um eletroencefalograma, eu acho que dá plato, dá zero, né? Agora, eu acho o seguinte, o Haddad, aonde vai a minha capacidade de observação, ele tem zero carisma. Além de ter sido derrotado fragorosamente nas eleições municipais de São Paulo, ele tem zero de carisma. Ele é o oposto do Lula, ele tem até um quê de arrogante no discurso dele. Ao contrário do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, mal ou bem, tem quem não goste, no caso eu, ele tem o physique de rôle, ele tem o comportamento, né, do macho nordestino, né, do cabra macho, ele tem carisma, ele tem muito mais chance, probabilidade de capturar o voto lulista do que o Fernando Haddad. Agora, concluindo aqui as minha pensata, né, imaginemos, meus amigos, vamos supor a vitória do Haddad. Aí me lembra a Argentina em 1973. A Vera não era nem nascida, muito menos o Andreasa, mas eu já estava na política, né?
quando o dentista peronista Héctor Câmpora foi eleito. O Perón estava no exílio, ele trouxe o Perón de volta, perdoou o Perón dos crimes dele e se dizia, né, que era Héctor Câmpora no governo e Perón no poder, como era de fato. O que aconteceu? O Perón morreu, né, assumiu a sua vice, a Isabelita, a mulher do Perón na época, que se juntou com o famoso mago José López de Rega, um cara que era um bruxo mesmo, e transformou a Argentina num caos total que acabou desaguando numa sanguinária ditadura militar, que inclusive ceifou a vida até de brasileiros. Então, esse pode ser o caminho escolhido pelos eleitores que venham a optar realmente pela chapa petista PCdoBista, né? Mergulhar o Brasil, porque o Haddad certamente vai perdoar o Lula e quem vai mandar efetivamente do governo é o Lula, né? Quem vai estar no poder é o Lula, né? Que vai fazer e desfazer e segure-se, né? Segure-se quem puder, né? Vai ser o caos.